Olá, olá, saudações Instagram, saudações aos meus queridos, minhas queridas. Hoje um dia muito especial por vários motivos, mas sobretudo, minha querida amiga Elaine, sobretudo por ser o dia dos professores. Eu tenho muita honra e muito orgulho de ser professora. Recebi depoimentos lindíssimos, maravilhosos, inclusive de alunos da minha terceira turma que acabou de fechar agora, dominando o ciclo da consultoria interna. Reencontrei gente com quem eu tinha ministrado o curso há 10 anos atrás. A pessoa lembrava de mim, eu lembrei o rostinho, mas falei, nossa, da onde? Depoimentos deliciosos. Muitas pessoas falando da capacidade de transformação que um professor é capaz de fazer na nossa vida. Meu post de hoje dizia exatamente isso. Nós só nos formamos cidadãos conscientes, socialmente responsáveis, que buscam a nossa felicidade, cumpre com os nossos valores éticos, morais, sociais, a partir de um professor. Então, meus parabéns a todos e todas as professoras aqui presentes nessa rede e a todos que são casados, filhos, mães, pais, cônjuges, sei lá o que, de professores, né? E hoje eu também vou ter a honra de conversar com outra professora que já eu estou chamando, já vi que ela está por aí. Diana, fica a posto, estou fazendo os recadinhos paroquiais. Nessa pandemia, nunca o professor foi tão valorizado, porque mães tiveram ideia do que é a formação do seu filho, não só sua formação de conteúdo, porque existe uma corrente forte dentro da educação, dizendo que professor não é para educar, que escola não é para educar, que é só para dar conteúdo. Conteúdo você tem no YouTube, conteúdo você tem no livro. E aí, agora que você ficou sem aula, muitos ficaram ver o que é a importância da formação cidadã. Então, o professor não é só quem passa conteúdo, não é só quem dá ferramenta, mas é quem te inspira a ser um ser humano melhor, a crescer, a se desenvolver e tomar o mundo, né? Então, muito obrigada pela sua presença aqui, professor querido, Deus te abençoe. Teve que se reinventar, né? Virou youtuber, virou high-tech, muito legal. Nós tivemos um mês que começou muito delicinha, né? Desde o mês passado, todas as lives, aulão, masterclass. Oi, Daniel, saudade de você. Como é que você tá? Essa vida boa aí. E esse mês também nós já começamos, fizemos uma live na segunda-feira, tivemos live na quinta-feira. Eu também tive o prazer de participar de uma masterclass super interessante lá com a BRH da Paraíba, falando sobre o papel do HRBP e para a formação de líderes, né? Hoje nós estamos aqui com a nossa, na segunda-feira, falei sobre a criança interior, e hoje com a nossa querida Diana, e mais coisas boas vindo por aí na nossa programação. Hoje nós vamos trazer a Diana, essa profissional super querida, do qual o virtual nos aproximou. Temos uma amiga em comum, Lucila, que eu amo de paixão, uma irmã. A Diana Câmara, ela é consultora de RH, ela é especializada em educação corporativa, trabalha em organizações, no chamado DHO, e hoje a gente vai bater um papinho muito importante sobre qual o papel da área de educação corporativa dentro das organizações, qual é a interface do RH com o DHO, como é que nós formamos líderes, quais são os desafios e as delícias da formação de líderes e quanto saber desenhar trilhas de carreira, mentorar perfis de liderança, ajudar líderes a se desenvolver, tem correlação com a educação corporativa e também qual é o papel na formação do colaborador, né? Porque a gente fala bastante de liderança, mas e aí? O desenvolvimento do colaborador e esse negócio de diversidade, vieses, lugares de fala. Que salada é essa? Os métodos ágeis, o lifelong learning,
aprendizagem através de plataformas colaborativas, sala de aula invertida, um monte de tecnologia, um monte de nomenclatura nova. Vamos ver como é que está essa confusão aí, se a Diana nos ajuda, o que ela traz de pontos de reflexão, como é que ela contribui com essa experiência super legal que ela tem. Chega aí, Diana, minha querida, seja bem-vinda. Deixa eu colocar você aqui a bordo. Diana, vamos que vamos. Aguardando no 3, 2, 1, nossa querida professora. Tchan, 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 tchan. Rufem os tambores! Seja muito bem-vinda, sua linda. Você e esses brincos maravilhosos, essas biju. Tá aí a mulher das biju que eu adoro. Só que eu me rasgo, né? Eu sou tão agitada que o brinco comprido eu puxo, rasgo as orelhas. Tenho Ai, Lu. A gente tem que se adaptar. Depois que corta o cabelo curtinho, né? Para colocar um brincão, a gente precisa se adaptar e às vezes tem que, né, fazer ali uma flexibilidade para não arrancar a orelha, né? Já arranca os cabelos, né? Amada, muito obrigada pelo seu tempo, pelo seu carinho, pela sua receptividade, pela abertura. Já fiquei sua melhor amiga, apesar da gente ainda não ter dado aquele abraço físico, né? Verdade. Se tem um negócio que eu tenho saudade é abraçar, sentir o cheiro do povo, sentir a temperatura do povo. Tá difícil, né? Então, um brinde aqui para você, ó, com a minha canequinha de aguinha. Um brinde, seja muito bem-vinda, essa casa é sua. Obrigada a todo esse povo maravilhoso que você trouxe. Nós aqui vamos te receber com muito carinho e eu não sei se você viu lá minha introdução, porque eu joguei foi coisa aqui, né? Vamos falar sobre educação corporativa, como é que é desenvolver líder, colaborador, o que chegou de tecnologia, o que está bagunçando o coreto e o que veio para ficar, enfim, conte-me tudo, não me esconda nada, começando falando quem é você na fila do pão. Me apresenta aí um pouquinho a sua trajetória. Ótimo, Lu. Bom, eu sou a Diana Câmara, como você mencionou, eu já atuo em RH há mais de 12 anos, sempre com foco em educação corporativa, sempre com foco no desenvolvimento humano. Sou psicopedagoga, também sou coach, enfim, tenho formação em programação neurolinguística e sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, por poder possibilitar que as pessoas se desenvolvam e aprimorem aí as suas competências. Enfim, fazendo minha autodescrição para os nossos colegas que são cegos, né? Sou uma mulher negra, de cabelo curtinho, quase careca, estou usando óculos num tom nude, brincos grandes, né? Como a Lu já mencionou, de bolinhas. E estou usando um batom bem vermelho. Atrás de mim tem uma parede clara. Fazer essa autodescrição para os nossos colegas cegos que estão nos assistindo, né? A gente cria essa autoimagem, né, para eles, materialização da imagem para que eles possam ter acesso também a todo esse conteúdo que a gente vai apresentar de uma maneira diferente. Se essa live acabasse agora, eu já teria o meu primeiro She-Coaching, que é a metodologia que eu desenvolvi de pisar a corda, porque eu nunca me percebi, né, narrando o cenário para os nossos amigos que têm deficiência visual ou são cegos. Olha isso, como a gente exclui, né, menina? E a gente não percebe. Não percebe. Exatamente. E eu comecei a fazer isso recentemente, justamente por também estar próxima do programa de diversidade e inclusão, e a gente acaba percebendo quão diferença faz essa simples descrição da gente para o público que não consegue nos enxergar com os olhos, mas nos enxergam com a alma, né? E com os ouvidos. E essa materialização da imagem faz diferença. Para os nossos colegas que são... Eu vou precisar te interromper de vez em quando, porque o povo vai interagir. Diga. Então, a Luciana Porto chegou falando que você é maravilhosa, a Claudiane está aqui também. E olha que interessante, no outro dia, na Masterclass, uma pessoa com deficiência auditiva, não sei se a gente fala assim, né? Os nomes, a forma de se referir muda, os surdos, né? Ela me cobrou, entre aspas, de por que eu não tinha Libras, porque ela queria muito assistir a Masterclass. Eu fiquei passada.
E aí eu saí igual uma louca procurando alguém de Libras. E assim, ainda não é uma coisa muito fácil e viável financeiramente para quando a gente oferece produto gratuito, né? Porque você fala, nossa, eu estou fazendo uma masterclass que é gratuita, como que eu ainda vou pagar? E é justo que pague um profissional de Libras, né? Mas eu fiquei com isso no meu radar e é um assunto que eu ainda tenho que voltar, porque tem isso, né? Uma população Tem. gigantesca, né, Diana? Tem, Lu, tem, Lu. E aí, aproveitando, né, para os nossos colegas que são surdos, em Libras, o meu nome é de Ana e meu sinal é a mãozinha aqui. Eu tô aprendendo a falar em Libras, então, assim, a gente acaba entrando nesse viés, né? Quando a gente trata de educação corporativa, a gente está falando também de formar as pessoas nesse processo de inclusão, né? E hoje em dia, realmente, as pessoas elas estão começando a se preocupar com o olhar para o cego, para o surdo, para a pessoa com deficiência intelectual e trazer estratégias aí para poder incluir essas pessoas, né? É. Então, eu Os acredito que neurodiversos, que eu também tive live aqui, aprendi sobre neurodiversidade, né? Que tem exato, padrões exato. de pensamento que são diferentes, a cognição deles às vezes se dá de outra forma, né? Isso, exatamente. E aí até você ter espectadores que te assistam e cobram por isso, porque eles querem ter acesso ao seu conteúdo. Então, esse olhar faz a diferença. Vale a pena a gente. Depois eu te dou alguns nomes. A gente Show. pode até estabelecer parcerias com pessoas que trabalham com voluntariado e que possam se disponibilizar a fazer a tradução ali para você. Será Então, maravilhoso. é um olhar aí que a gente precisa ter para acessar, para que essas pessoas possam ter acesso, né? Para que Sim, todos possam ter acesso. E aí maravilhoso. é um ponto que você tocou sobre a questão da forma de falar. Não se fala o mudo, o surdo-mudo, né? A gente fala do surdo, porque nem sempre o surdo ele é mudo também, né? Então, a sociedade dos surdos optam e preferem que sejam tratados como surdos, né? E os cegos como cegos. Então, a pessoa com deficiência, tratar a deficiência dela daquela forma. Já é Um avanço, né? é uma característica, exatamente, é E uma um avanço da característica. sociedade, porque nós leigos, e eu me incluo, estou tentando aprender muita coisa, mas muita coisa eu ignoro, a gente fica meio com um tato, né? Como é que eu vou me referir à pessoa? Como é que eu falo? Como é que eu nomeio ela, né? E muito legal você dar essas informações. E aí eu vejo dentro do mundo corporativo, né, muita ignorância mesmo dessas temáticas. E eu que trabalho há muitos anos desenvolvendo programas de desenvolvimento como fornecedora para as empresas fora minha carreira de dentro, quando eu ministrava ou comprava, a gente fica sempre no mesmo mindset, né? Sempre no, que a gente fala hoje no mesmo lugar de fala, nos mesmos vieses, imaginando que as pessoas foram escolarizadas nas mesmas condições, que elas vêm da mesma realidade. Ainda ontem eu comentei, Diana, para passar a fala para você, que eu estava levando uma pessoa em casa e essa pessoa ela é analfabeta. E eu estava dando uma carona, né? E aí eu perguntei para ela, ali na frente é a esquerda ou é a direita? Que eu viro, porque tinha um cruzamento. Ela falou assim: é nessa sua mão aqui, é naquela sua mão ali. Aí eu percebi que a noção de lateralidade esquerda e direita nomeada, ela não tem. Ela tem a lateralidade, ela sabe que é para lá e é para cá, mas não tem a nomeação. Então você vê que é a coisa mais simples, né? A pessoa já não tem acesso à leitura, e aí, obviamente, o que isso mais decorre de como se guia, como se leva, né? E isso tudo foi Exato. fazendo muito sentido de como a gente tem uma exclusão, né? E como isso é essa invisibilidade nessa temática, né? Me conta um pouco sobre Exato. essa sua experiência na Então, Lu, a educação gente corporativa, né? É, quando a gente trabalha com pessoas, a gente percebe aí a importância do saber lidar com essas diferenças, né? E de que cada pessoa aprende de uma determinada forma. Então, muitas vezes, e o aprendizado formal nas escolas trazia muito
o mesmo formato de ensinar, o mesmo formato de passar informação para as pessoas, sem considerar as divergências de perfis, né? Sem identificar até mesmo qual que é o canal de acesso daquela pessoa que seja mais fácil para que ela possa aprender. E hoje a gente tem avançado muito nesse sentido de observar essas características e identificar a pessoa que aprende com muito mais facilidade pelo formato visual, auditivo, sinestésico, como é que a gente elabora estratégias e conteúdos que possam atender a todos, né? Independentemente aí das questões mais específicas de condução, pensar também naquela pessoa naquela pessoa que talvez tenha ali, que seja daltônico, será que ela vai conseguir enxergar todas as letras que eu vou colocar lá no layout? Então, tudo isso faz parte de um processo de poder sair um pouquinho daquele formato que a gente aprendeu na escola, de conteúdo, aprende, faz lição de casa, volta, devolve para o professor, mas de trazer um aprendizado mais fluido, um aprendizado mais expressivo, com base em experiência, trazendo para as pessoas os diversos tipos de experiências e de condições de aprendizagem para que elas possam assimilar aquele conceito, aquele conteúdo, aquela educação que você está transmitindo para ela. E quando a gente fala do ambiente empresarial, que a gente fala da educação corporativa, a gente percebe na educação, nas empresas, nas instituições, que muitas condições comportamentais são ensinadas na empresa. Elas, muitas vezes, os pais, né, você mencionou no início da sua conversa, né, que os pais achavam que a escola tinha que educar. E aí, às vezes, a escola ela vai trazer lá o conteúdo, o aprendizado, a matéria e deixa a educação para os pais. Que é a questão comportamental, né? A escola ajuda sim, mas a família e a escola têm um papel fundamental na formação desse ser humano. Porém, muitos dos profissionais que chegam no mundo do trabalho acabam vindo sem nenhum tipo de educação formal, de educação ou de orientação com relação à inteligência emocional, com relação a relacionamento interpessoal, e que são condições que interferem muito na performance da pessoa e na permanência dela dentro da instituição. Como é que se trabalha isso nas escolas? Como é que se trabalha isso dentro do lar? E aí a gente acaba trabalhando isso na empresa. Na empresa. E isso eu vejo muito, porque, por exemplo, empresas que têm programas de jovem aprendiz, ou que contratam pessoas com escolaridade muito baixa, ou de região rural. Eu trabalhei muito tempo numa empresa, prestei serviço muito tempo para uma empresa do interior que tem fábrica e ela contrata mão de obra que são filhos de agricultores, pessoas da terra. Muitos relatam que eles começaram a estudar, eles foram alfabetizados quando eles entraram para a empresa, porque eles eram da roça, né? Que é como eles falam, do campo, a pessoa do campo. Então, a pergunta é assim, como que um líder, como que o RH está preparado para essas diferentes linguagens, né? Porque a gente olha muito para um nicho, e isso me preocupa, né? Então, são duas variáveis que eu vou colocar para te dar a palavra, é que a gente olha muito para aquele profissional competitivo, com as softs e as hard skills que nós necessitamos para fazer a virada que o país vai precisar agora nessa pós-crise, porque as empresas precisam enxugar, blá, 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 blá. Mas a gente tem uma massa um Brasil excluído, um Brasil que não tem acesso, e que os líderes, quando eu treino, eles falam assim, mas o funcionário ele tem que ter iniciativa. Eles exigem um perfil comportamental sem olhar que aquela pessoa, se ela veio de uma condição de invisibilidade, de não representatividade, como a gente agora está discutindo muito a questão racial, né? Mas veja, se eu olho e não vejo pessoas iguais a mim, eu não vejo negras no poder, as bonecas não são negras, atrizes de novela não são negras, isso está mudando.
Como que você quer que eu tenha uma autoestima e uma autoconfiança, que eu vou chegar no emprego para o patrão branco e falar, então, eu discordo da sua opinião, eu tenho uma ideia, a minha ideia. Então, como você vê esse fosso, né? Esse abismo, essa zona abissal que separa esses dois Brasis, e como que nós, educação corporativa, vamos dar conta disso? Me estendi um pouquinho, peço perdão, era só para deixar o raciocínio e você seguir. Então, Lu, a gente está muito longe do que seria o mundo ideal, né? A gente está tramitando aí para algumas questões que são questões que interferem até mesmo no sucesso do negócio. Então, você trouxe a questão racial na sua pauta, né? Hoje, principalmente a gente que é de RH, a gente que trabalha em educação corporativa, o nosso papel é trabalhar na formação das lideranças no sentido de orientar, de trazer conscientização para esse olhar pro diferente, entendendo a realidade do outro. Principalmente quando a gente traz como ferramenta de gestão o feedback. Então, se eu contrato uma pessoa, se o RH contrata, juntamente com o aval do gestor, uma pessoa para poder desenvolvê-la, que seja uma pessoa que não tenha aí o nível de escolaridade ou alguma soft ou hard skill que não esteja altamente desenvolvida, a gente precisa desenvolver essas pessoas a partir do momento que a gente contrata e com feedbacks e apoio no plano de desenvolvimento individual dessas pessoas. Então, isso o líder também é responsabilidade social, né? Que as empresas gostam de colocar também. Responsabilidade social, que eu não arranco árvore, né? Que eu reciclo lixo, mas eu tenho uma responsabilidade social com a evolução e a oportunidade das pessoas daquela localidade, daquela comunidade, né? Exato. E aí, ainda nesse ponto, a gente está numa sociedade que é uma sociedade que está ficando cada vez mais consciente. Esses jovens, esses adolescentes de hoje, eles estão muito mais pautados na questão da sustentabilidade, estão muito mais pautados nas questões de igualdade social, né? E a gente precisa trabalhar com essas questões em relação a números, com esses líderes, com esses gestores. Então, hoje a gente percebe que as instituições que proporcionam maior diversidade são as instituições que têm aumento significativo nas suas receitas. Por quê? Porque o público que consome é um público que vai observar essas condições sociais. Será que essa instituição, ela preza pela igualdade, ela trabalha com a diversidade, ela é responsável socialmente? A gente hoje está tendo produtos que estão sendo feitos baseado em produtos naturais para atender uma população que é uma população vegana, mas que crescente, consequentemente, né? Exato, e que consequentemente está melhorando o nosso planeta. E isso é visto por essas pessoas, por esse público. Então a gente precisa orientar e formar os nossos líderes. Tá falhando, Lu? Não, é que a Lu fez um comentário grande, a Lu Porto, ela falando da preparação dos líderes, que é onde o tema que você vai entrar. Quero chamar a atenção que eu ouvi e gritou em mim que era uma jornalista negra, que ela falou que nem é famosa, né? Mas ela disse assim: eu não consumo produto que não me representa. Então, se eu olho lá aquela pauta, no caso da etnia, de negro, né? A Sim. pauta não tem negro, no corpo de profissionais não tem negro, no espaço de voz não tem negro, eu não consumo. Então, é isso que você falou. Se hoje o Brasil, a gente pensa que a gente é branco, não é. O Brasil é um país de negros e pardos, né? As pessoas começarem a tomar essa consciência e exigirem, enquanto consumidor, a sua representatividade, a sua inclusão, seu dinheiro não vai para aquele produto, as empresas vão ser obrigadas a essa consciência. Então, antes que isso venha como um movimento social, é bom que venha como um movimento de consciência e que a gente, RH, coloque na pauta isso aí que você está falando na nossa formação de líder, Sim. né?
Exato, mesmo porque, Lu, se a gente for considerar, a gente tem aí, segundo o IBGE, né, nós somos mais de 50%, aproximadamente 56,10% pessoas negras e negros ou pardos no nosso país, de 200 milhões de brasileiros. Ou seja, 56% dessa parcela é a população negra, onde, também segundo o IBGE, em 2018, bem no meio da crise econômica, traçando esse perfil aí do racial, né, que também é o meu lugar de fala, a população negra, ela movimentou 1,7 trilhões no mercado, que equivale a aproximadamente 24% do PIB do nosso país. Ou seja, se essa população ela toma esse nível de consciência, eu vou adquirir produtos da marca que me representa, obviamente que a marca que não as representam, não traz representatividade, vai sair perdendo. E aí é por isso que a gente observa esse crescimento nas receitas das instituições que são socialmente responsáveis, porque elas olham para esse viés e ela acaba aproveitando essa fatia de mercado. Então, quando a gente não olha para a diversidade, a gente fica ali naquele quadradinho, a gente não tem diversidade de ideias, a gente não tem pensamentos que são pensamentos referentes à realidade daquele povo, daquele público. Porque se eu tenho lá um negro na gestão, por exemplo, e se a gente for falar da realidade do nosso país, hoje menos de 5% dos cargos de liderança, a gente tem menos de 5% de pessoas negras nessa realidade. Mas se uma pessoa nessa realidade está sendo representada, ela vai trazer um outro olhar para a marca. E aí ela vai falar, olha, se a gente fizer dessa forma, que vai atender também um público, que sou eu representando esse público aqui. A própria questão do cego, do surdo, que a gente falou no começo. Do LGBTQI+, né? Do próprio nordestino, porque a gente fala de raça, mas a gente também tem uma exclusão, né, regional. E agora eu quero te trazer um ponto interessante, porque eu vi assim, muitas críticas sobre as matérias jornalísticas, que quando uma mulher denuncia um estupro ou um assédio sexual, é a foto dela, né? O caso da menina que engravidou e teve que fazer o aborto, é a menina que fica exposta. E agora, recentemente, eu vi uma matéria, ainda esses dias, 2, 3 dias atrás, se não me engano, no UOL, que trazia o retrato da pessoa, do cara, eu não sei se você soube disso, que ele postou nas redes sociais, ele filmou um grupo de mulheres na Lagoa, Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, fazendo yoga. E quando elas faziam as acrobacias do yoga, ele filmou e colocou em outra conotação e soltou na rede social. E essa matéria, ela não mostrou nem as fotos e nem o vídeo que expunha as mulheres, mas mostrou o rosto do agressor, do sujeito, exato. Sujeito. E eu fiquei assim, eu falei, nossa, no UOL, né? Quer dizer, em 2 meses do assunto, como que já virou? Quer dizer, porque antes, com certeza, para vender essa matéria, colocaria o vídeo de exposição ou a foto de exposição para acusar um ato errado, ilícito. Mas a vítima é que é exposta, né? Então eu quis trazer esse parênteses para falar dessa consciência, ela está chegando, e na população jovem, nossos jovens, eles estão muito mais conscientes, eles não estão querendo trabalhar nas organizações, eles não estão querendo empreender em organizações com esse viés antigo, então vai faltar até mão de obra para você, né? Entre aspas, mão de obra, vai faltar capital humano, né? Para mim, não, que eu trabalho com diversidade. Se Deus quiser. Para vocês que eu estou falando é para a organização. Exatamente. Eu participei semana passada da Afropresença, em alguns painéis como painelistas, né? E um dos pontos que a gente trabalhou bastante foi justamente orientar o jovem a observar as empresas que ele quer trabalhar.
olhar lá no perfil dessas empresas, quais são os valores dela, quem são aqueles profissionais que estão ali, você se sente representado por aqueles profissionais que estão ali, né? E tudo isso converge com um profissional dedicado, um profissional competente que tenha uma soft skill altamente relevante, porque se a gente fala de um jovem de alta vulnerabilidade social, que vive lá na comunidade, que passou por diversas situações da vida, aquele jovem adolescente, ele já tem uma bagagem de soft skill muito mais desenvolvida do que outros que não viveram situações diversas. Ele tem essa capacidade de negociar, ele tem essa capacidade de lidar com situações difíceis, de trabalhar sob pressão. Então, muitas vezes, o jovem de baixa vulnerabilidade, o que ele precisa é de uma oportunidade. E uma oportunidade de aprendizado, de colocar em prática aquilo que ele é enquanto profissional, enquanto pessoa, e de aprender, porque muitas vezes até o acesso ao aprendizado é negado para esse jovem de baixa vulnerabilidade, né? Começa que requer inglês e uma porção de vaga, né? E obviamente a gente sabe que o inglês, até entre profissionais qualificados, é pouco, você imagina, entre as pessoas excluídas. E um outro ponto interessante, que até em termos de neurociência, né, na minha última formação no MBA, a gente estudou imagem cerebral dos jovens de baixa vulnerabilidade, o outro, como é que a área dele, do pré-frontal, as funções cognitivas acabam se consolidando e amadurecendo mais rápido em função das adversidades que viveram, né, dos desafios que a vida dele traz, né? Exato, porque esses jovens, eles muitas vezes eles passam por realidades nas suas próprias casas, dentro do lar, violência doméstica, ou às vezes no vizinho, e acaba trazendo essas condições cognitivas para ele, que permite que ele se desenvolva e tenha uma maturidade muito mais evidente. A gente vê muito isso na instituição que eu trabalho, a gente trabalha com jovens aprendizes e muitas vezes esses jovens, eles só precisam de uma oportunidade para que eles possam colocar em prática aquilo que eles já são, sabe? E só falta oportunidade. E tem tanta oportunidade. Agora, Diana, a gente vê ainda um gap imenso na liderança, nas coisas mais simples, como você colocou, fazer um feedback, fazer um acolhimento do colaborador. Agora, em tempos de pandemia, né? Eu, por exemplo, tenho tido experiências aqui com as pessoas da minha casa mesmo trabalhando e os clientes, uma loucura. As empresas não têm horário, emenda pela hora do almoço, não tem aquele mais... Antigamente já era complexo, mas tinha aquele respeito, né? Você saiu para ir embora, ou você saiu para almoçar, agora é tudo... Começa às 6 horas da manhã, dá 10 horas da noite, você ainda está lá e vamos fazer a reunião, abre o Zoom, né? Os líderes não estão sabendo fazer o beabá, que é a mesma coisa que eu ouvia lá nos anos 90, quando eu comecei minha carreira. Eram quase que as mesmas temáticas, com algum grau de melhoria, óbvio. Como é que você vê a abertura e aceitação desses profissionais líderes para essas temáticas? Porque parece que é além do dever de casa, né? A gente já está indo lá para a pós-graduação e o cara ainda está ali no ensino fundamental. Como é que você vê esses temas nas pautas? Como é que eles recebem? Como é que está a abertura dos líderes para cuidar dessas... apropriar-se, né? Sim. Bom, Lu, depende de lugar para lugar, de instituição para instituição, porque depende muito também do nível de maturidade da instituição. Existem instituições que já atuam com programas de liderança há bastante tempo, e aí a gente encontra aí alguns líderes mais maduros e que têm essa capacidade de acolher, têm essa capacidade de desenvolver, tem esse olhar para o próprio feedback, né, como ferramenta de gestão, de acompanhar, de entender as diferenças das pessoas, mas tem outros lugares que ainda estamos nesse patamar aí do ensino fundamental, em que aí o papel, na verdade, acaba sendo mais puxado para a gente de RH, né, de desenvolver e capacitar esses líderes a partir dos resultados. Obviamente
que eu acredito que essa condição que a gente está vivenciando com a pandemia, e muitas instituições vieram a trabalhar aí num formato de home office, isso exigiu do líder uma capacidade insana para ele conseguir acompanhar as pessoas sem aquela condição de comando, controle e podendo entender as diferenças de cada um. Eu acho que esse momento ele foi crucial e fundamental para nossa. Foi um marco na trajetória dos negócios, justamente para poder trazer à luz aos gestores esse olhar de poder entender que cada pessoa tem a sua particularidade, porque hoje, por meio das videoconferências, eles acabam tendo que lidar com filhos, interagindo no meio de reuniões dos seus colaboradores, outros que não têm filhos, que conseguem se dinamizar nos horários, e aí eles tiveram uma abertura maior para poder entender essas realidades. Aquele que estava ali com o olhar mais fechado, sabe, com a mão no olho, escondido, achando que todo mundo era igual, porque todos somos iguais, mas temos as nossas diferenças, né? Esse momento acabou trazendo um insight para eles, que se eles tratarem as pessoas iguais, eles vão ter que se reposicionar, e isso acaba movimentando a própria performance da equipe. Então, o gestor, quando ele começa a identificar que ele tem pessoas diferentes na equipe e que ele precisa tratar essas pessoas diferentes, ele acaba tendo resultado muito mais positivo. Então, a gente atua muito nesse viés de apresentar resultados. Então, se eu fizer a mesma coisa, como eu sempre fiz, o resultado vai ser o mesmo. Se eu quero resultados diferentes, eu preciso testar coisas diferentes. Igualdade e equidade, né? As pessoas misturam, acham que equidade igualdade é equidade. Não, gente, igualdade todo mundo igual. Equidade é o igual dentro do diferente, né? É o mesmo critério de justiça. Tem aquela brincadeirinha, aquela imagem, né? Se eu tenho uma girafa e um pequenininho, né? A equidade vamos todo mundo coloca o banquinho para que ele subir e tal, enfim. Agora, exato, é igual exigir de um peixe andar de bicicleta, né? Então, achando que ele tem a capacidade para isso. Então, a gente precisa olhar para o diferente, precisa orientar os líderes nesse sentido. Querida, agora fala uma coisa aqui para mim. Falamos do capítulo líder. Eu queria ouvir um pouquinho o capítulo RH, porque eu ainda vejo uns RHs, não sei se eu congelei ou você. Eu congelei para você? Eu também tô aqui. É que rodou um pouquinho mais, tá tudo bem, pessoal? A galera tá aqui super prestando atenção, podem colocar suas questões, estamos aqui para isso, né? O Instagram agora tem entregue pouquinha imagem, né? Notícia. O RH, você acha que os RHs estão preparados para essas mudanças, para trazer essas pautas, para capacitar esses líderes, para sensibilizar as organizações, ser um agente de mudança? Ou o RH ainda está muito num papel de executor? Como você tem enxergado isso na sua experiência? O RH, eu vejo que o RH ele está preparado para isso, mas muitas coisas que foram propostas anteriormente não eram acatadas pela alta gestão. E aí o RH ficava meio que impossibilitado. Eu tenho participado de alguns grupos, inclusive da BRH, a gente discute muito essa questão de competências, a gente discute muito essa questão do futuro, e a gente encontra profissionais aí no mercado que são altamente competentes, mas que às vezes ficavam barrados com as suas ideias por conta desse olhar mais condicionado do líder pautado no tradicionalismo. Então, hoje a gente tem falado muito dessa questão das metodologias ágeis, a gente tem trabalhado questões de diversidade com muito mais frequência, a gente tem trabalhado as soft skills, né, de uma maneira mais
mais assertiva e muito mais frequente do que tínhamos possibilidades antigamente. Então, eu vejo que o RH e os profissionais de RH, eles têm buscado capacitações, eles têm buscado interagir com outros profissionais do meio e até mesmo profissionais fora do meio para poder terem insights diferentes. E às vezes o que faltava era a liberalidade de agir. Obviamente, né? Eu não estou generalizando, tá, Lu? Porque se a gente generaliza, né, a gente entra aí num patamar de que todo RH é maravilhoso, é perfeito. Não, não é. A gente tem ainda uma parte mais processual do RH, uma parte mais sistemática, mais metodológica do RH, que acaba tendo um mindset mais fixo mesmo. E que precisa ser desenvolvido. Então, a gente está tramitando aí, está caminhando para uma excelência aí no RH como um todo, mas o que eu tenho visto pelas instituições que eu interajo é essa garra dos profissionais de RH de aprender, e é por isso que a gente fala muito dessa questão, né, do lifelong learning, né, do aprendizado contínuo, de ter uma vida de aprendizagem, justamente para que a gente possa ter repertório. Alguém até comentou aqui que eu vi, né, que repertório faz a diferença. Então, se eu não tenho repertório, exato. Então, se eu não tenho repertório, eu não tenho possibilidade de inovar. E hoje, a instituição que não inova, que não traz condições diferenciadas para os seus profissionais, enquanto colaboradores, e para os seus clientes no mercado, ela está fadada ao fracasso. Então, a intenção hoje e o olhar hoje é para a sustentabilidade e movimentando. Então, esse é um tema que veio para ficar, que eu queria que você me falasse de todos os modismos, novidades, disruptura que você vê em termos de educação. O que é moda e o que veio para ficar? O que você percebe como uma diferença muito grande e positiva? Eu costumo dizer, né, que existe moda e existe tendência. E existem questões que são que são tendências, mas que acabam tendo nomenclaturas diferentes para algo que a gente já pratica e já fazia. O lifelong learning, por exemplo, para mim, a nomenclatura é uma nomenclatura modista. Né? A gente acaba americanizando tudo aquilo que a gente traz, né? Porque é bonito falar. E aí, até na live que eu estava com a Lucila, eu comentei a respeito disso, né? Eu, quando era pequena, meu pai é nordestino, veio para São Paulo, era operário, e ele estudou até a 5ª série, não teve estudo para poder ter cargos de gestão e tudo mais na vida, né? E ele falava assim para mim, filha, o que eu não fiz, eu quero que você faça, que é estude. Tem uma vida de aprendizado. Eu sempre estudei em escola pública e sempre fiz muitos cursos oferecidos da prefeitura, sabe? Por conta desse incentivo do meu pai que falava assim, você pode construir uma vida inteira. Se você perder tudo ou se tirarem tudo de você, com conhecimento, ninguém tira conhecimento de você, você se refaz. Que lindeza, isso, né? Era pequenininha. E agora eu estou ouvindo lifelong learning, algo que meu pai já falava para mim há 35 anos atrás, entende? E que não só meu pai, mas muitos pais, muitos avós falam e falavam, né? Quantos de nós não ouvimos isso dos nossos pais? Então, a gente acaba dando nomes diferentes para deixar americanizado, mais bonito. Poder cobrar mais, né? Poder cobrar mais para algo que a gente já sabe. É igual a soft e hard skill. Se a gente fala de soft e hard skill, a gente está falando de competência técnica, competência comportamental, sabe? Daqui a pouco que a vem Rita outros Gramigna nomes. publicou o primeiro livro, acho que foi 90 e pouco, ela já trazia isso daí, né? Por exemplo, outra nomenclatura na moda, mindset, né? Mudança de mindset. Vamos pensar diferente. A gente já fala disso. E as nomenclaturas, elas acabam vindo para trazer
uma elegância, talvez, não sei. E talvez para ver para cobrar mais, ou porque a gente gosta de novidade. Então, eu gosto muito de A Grace disse que é simplificar para a gente mesmo. aprender inglês. A Claudiane falou que simplificar faz bem, mas é porque agora também a gente tem muito estudo científico que comprova, pesquisa, que comprova o que era teoria. Então aí o cara que publicou bota o nome que ele quiser. A Carol Dweck, por exemplo, ela não Exato. descobriu nada. Ela não descobriu, ela descreveu uma pesquisa. Ela descreveu. Exatamente, assim, enfim, mas sigamos. Exato, Então, isso, exato. o lifelong learning não só é um modismo, mas é uma tendência. Esse nome é novo, mas a gente precisa Mas entender é uma que tendência. competências comportamentais farão uma diferença e veio para ficar, e que o estudo contínuo também veio para ficar. Então, lifelong learning, Exato. as soft skills, o que mais que você vê que E veio? também o protagonismo, sabe? Tá. Eu acho que esse olhar para o protagonismo é uma tendência. A gente é responsável pela nossa carreira, né? Então, muitas vezes, o profissional, ele esperava muito da empresa. Ai, quando vai me promover? Quando vou ter oportunidade? Vamos gerar essa oportunidade, traz essa responsabilidade para si, sabe? Hoje em dia a gente está com essas facilidades de acesso à educação, a cursos que possam nos desenvolver e que a gente possa aplicar isso imediatamente na prática, no nosso dia a dia, que vai trazer para a gente um olhar do nosso gestor diferente a respeito de nós mesmos. Falar, opa, peraí, esse cara tem um diferencial, essa pessoa ela está buscando. Se antes existia a descrição de cargo, hoje você tem uma missão e eu falo que é moldável, você molda, você cria as oportunidades, você abre novas fronteiras. Então, o aprendizado contínuo, as soft skills, o protagonismo e o ensino híbrido, né? Eu acho que também ele veio para ficar, né? Não tem mais jeito do cara falar, eu não gosto de curso online, eu não quero mais estudar online. Acabou, né? Exato, que passa e permeia pela questão do protagonismo, né? Porque o ensino híbrido, ele não exige só do professor, ele vai exigir muito mais do aluno, né? Na metodologia 70-20-10. Então, assim, é 10% ali de conceito, de aprendizado formal, do que eu vou aprender, do que eu vou ler, 20% trocando, falando sobre aquilo, compartilhando aquele meu aprendizado e 70% colocando na prática. Né, experienciando aquilo, né, experimentando aquilo. Então é uma tendência. O Sérgio está dizendo que teve uma diretora que chamava para um round table. Logo ele, que é totalmente Ariano Suassuna, né? Lembra aquele vídeo do Suassuna falando da Disney, né? Muito sensacional, Serginho, parabéns. Então, quer dizer, o ensino híbrido, o autoestudo, que é você aprender a garimpar e construir você mesmo. A gente fala de consumerização, a sua carreira. Né? A consumerização, que é você desenhar e colocar dentro dos seus aplicativos, tudo, dentro do seu smartphone lá, tudo aquilo que te interessa do seu aprendizado. A gente fala que é consumerização, o nome é antigo, né? A gamificação também. Gamificação. Porque 70-20-10 tem tudo a ver com a gamificação, né? Que é o quê? É você aprender fazendo, né? Aprender fazendo, interagindo, descobrindo, pesquisando, e aí a gente fala gamification. Claro que tem os seus passos científicos, mas é tudo que a gente já conhece, né, Diana? Sim. E aí a questão da gamificação é trabalhar também por meio de jogos, é poder oferecer badges, é poder oferecer aí para esse profissional incentivos para que ele possa permanecer nessa vida de aprendizagem, né? Então, tudo isso são estratégias que são tendências, porque às vezes a gente modifica o nome, né? Algo que já é feito, e aí as pesquisas científicas vêm só para consolidar e para testar a funcionalidade daquilo, né? As metodologias ágeis, eu não sei dizer para você se são tendências, se são modismos. Eu acredito que são tendências, porque a gente tem percebido ganhos de potenciais
com a Sim. utilização das metodologias ágeis. É, Então, Di, deixa eu te interromper um eu vejo pouquinho como só. tendência. Desculpa, o Leonardo, ele está pedindo para a gente falar sobre discriminação positiva, mas a gente só tem 10 minutos, tá, Léo? A gente precisa fechar aqui. Eu prometo para você que a gente vai buscar, ou então a gente volta para fazer outra live para falar desse tema. Você falou uma coisa interessante da metodologia ágil. Eu acho que ela é tendência, veio para ficar, mas eu acho que ela não é essa panaceia universal que a gente prega, que tudo quanto é projeto dá para usar com metodologia ágil. Eu acho que tem uma camada de projeto que ele é muito profundo, muito complexo. Eu trabalhei com empresas de energia nuclear, empresas de grandes... Sim, A metodologia ágil não vai resolver, vai faltar etapa, né? Então a gente fala muito etapa, do exato. ágil quando você fala do serviço, mas quando você está falando de produto, de mineradora, de coisas com alto impacto ambiental, alto impacto de vida, o ágil não dá conta, não. Então ele também não é essa bola Exato, toda, Lu. não, né? É, por isso que eu fico nessa dúvida, que eu acho que ele vai, na verdade, complementar as demais ferramentas que a gente tem, o ciclo PDCA, Um velho e o bom Canvas, Ishikawa, enfim. né? Ai, eu adorava Eu aplicar amo. E o Ishikawa pessoal para fala, ai, levantamento de datado. Eu falo, necessidade. amor, vai lá. Imagina, É, sabe, 5W2H, enfim. adoro. Então, acho que as metodologias ágeis, elas vêm para complementar as metodologias que a gente já tem. E aí Assim depende do nível de como complexidade do projeto. assim como coaching e o TCC, né, a cognitivo comportamental, que está muito em voga, elas são muito eficientes, mas elas também só vão até a página 2, né? Quando o cara está encalacrado lá mesmo, ele tem que voltar lá numa psicanálise, ele tem que ir atrás mesmo do Jung, tem que investigar esse inconsciente aí. Minha Exato. querida, nós estamos a 8 minutos. O que você diria que para o povo do RH, para a liderança, para as pessoas da transformação, qual seria o seu recado de fechamento? E eu já deixo minha gratidão e convidando vocês, terças e quintas, sempre com live no meu canal. Isso aqui sobe depois no YouTube, fica aqui no IGTV. Vem com a gente que tem um monte de coisa boa acontecendo por aí. Querida, seu recadinho paroquial para empoderar esse povo, fazer accountable com essas pessoas. Accountable. Na realidade, Lu, eu vejo que hoje a gente precisa sim manter essa linha de aprendizado contínuo, seja independentemente do cargo que a gente ocupa e independentemente da posição que a gente deseja ocupar. Então, para a educação corporativa especificamente, os profissionais que atuam na área de RH e que interagem aí com as lideranças e que têm esse poder de influenciar as pessoas, eu vejo que quanto mais alinhado a gente tiver junto às questões da sociedade, em questões de olhar para o diferente de uma maneira específica, sabe, para poder trabalhar essas questões de inclusão, olhar para o negócio é extremamente relevante, não adianta nada a gente só pensar não, em formar, em educar, mas e aí, qual que é a relevância disso para o negócio? A gente, enquanto profissional de RH, a gente precisa ter esse olhar muito apurado para o negócio. Exato. Não dá para ser coisas distintas ou segmentadas. O RH ele precisa que você vai fazer ficar lá parte trabalhando do na sua processo. casinha, no seu RH, enquanto o negócio que se vire lá para fazer resultado não existe, né? Não, o RH ele tem que ter uma posição ativa no negócio, olhar para o que vai trazer de lucro, de rentabilidade, o que eu posso economizar. Então, ele precisa fazer parte desse conceito, tanto de pessoas quanto de negócio. Eu acho que esse é o ponto fundamental, é você ser híbrido nessa condição. Esse seria o recado que eu digo. E sobre discriminação positiva não vai dar tempo de falar. A gente vai marcar uma reunião só para isso. Eu quero agradecer a presença de todo mundo. Minha querida, me encheu de informação e coisas para eu pensar. Tá aqui embaixo no meu link na bio, o AppTube, se você se inscreve para a lista de espera da minha próxima turma, Dominando o Ciclo de Consultoria. Lá a gente aprende para falar de
ferramentas e também de como influenciar o líder, técnicas de mentoria, de coach de influência, né? E também está aqui para se você quiser adquirir meu livro, Como se posicionar, é um RH, né? Bora mudar os mundos, a transformação do RH. Foi uma delícia ter você aqui. Já vamos marcar o próximo encontro para falar da descriminalização positiva, tá bom? Isso, exatamente. A gente fala ações afirmativas, enfim, a Show! gente fala Maravilhoso. do que precisar. Já estamos Um combinados. Gente, abraço. muito obrigado. Mais Muito uma vez, feliz obrigada. Dia dos Professores. Minha honra para todos vocês. Amiga, a gente se vê. Beijo, Lu. Obrigada. Obrigado, pessoal.